Olá, hoje eu vou tratar de concurso de agentes. Já vimos inclusive aqui que concurso de agentes ocorre quando um crime monossubjetivo, ou seja, um crime que pode ser praticado por apenas uma pessoa, vem eventualmente a ser praticado por mais de uma pessoa. Aí essas várias pessoas dividem tarefas e cada um pratica parcela do crime. Agora é interessante observar que o Código Penal ele não faz diferença entre autor e partícipe. Na verdade, essa tarefa fica a cargo da doutrina. E aí nós temos muitas teorias interessantes que procuram diferenciar o autor do partícipe. Por exemplo, nós temos uma teoria muito importante chamada de teoria formal objetiva. O que a teoria formal objetiva diz? Ela diz que autor do crime é somente quem realiza o núcleo do tipo penal, somente quem mata, somente quem subtrai, somente quem ameaça, somente quem constrange. Então, autor para a teoria formal objetiva é somente aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Por exclusão, todos que não são autores do crime, mas contribuíram para a prática do crime, serão partícipes do crime. E a soma de autores e partícipes dá o nome de participantes do crime. Então a teoria formal objetiva faz essa diferenciação. Hoje no Brasil a teoria formal objetiva não é mais a teoria mais importante ou mais adotada pela doutrina e jurisprudência brasileiras. Hoje a teoria mais adotada é a teoria do domínio do fato. E o que a teoria do domínio do fato faz? A teoria do domínio do fato ela conceitua o autor de uma forma mais ampla do que a teoria formal objetiva. Ela considera que autor é não somente aquele que realiza o núcleo do tipo penal, não somente aquele que realiza o verbo, mas também aquele que tem o domínio do fato. E detém o domínio do fato aquele que detém o se, ou seja, se o crime vai ser praticado, e o como o crime vai ser praticado. Então a teoria do domínio do fato diz que autor é quem tem o domínio da ação, aquele que realiza o núcleo do tipo penal, mas também, além desse, é autor aquele que tem o domínio da vontade, e aí nós poderíamos colocar que o autor mediato, ele não realiza o núcleo do tipo, mas tem o domínio da vontade, portanto ele é autor. E para a teoria do domínio do fato, ainda é autor quem tem o domínio funcional do fato, realiza o se e realiza o como. Então é muito importante essa teoria do domínio do fato, porque ela tem sido adotada pela majoritária jurisprudência brasileira. E a doutrina majoritária também, posso citar a cargo de exemplo, o professor Nilo Batista, entre vários outros, que consideram que a teoria do domínio do fato é a teoria hoje mais importante, mais aplicada no direito brasileiro. Agora, volto a insistir, não existe no Código Penal brasileiro diferença entre autor e partícipe. E é interessante a gente, a partir do momento que sabe a diferença entre autor e partícipe, entender também o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 do Código Penal, que é uma norma de extensão, por quê? Porque amplia a possibilidade de punir pela prática do crime não somente o autor, mas também o partícipe, ou seja, aquele que não sendo autor colabora para a prática do crime. Além de ser uma norma de extensão, o artigo 29 do Código Penal é muito interessante porque ele adota expressamente, quase que expressamente, a teoria unitária, imputando o mesmo delito para o autor e também para o partícipe. E uma prova de que o artigo 29 do Código Penal adotou a teoria unitária é que ele diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominado. Então vejam que o Código Penal no artigo 29, ele coloca a expressão crime no singular. Significa dizer que ele adotou a teoria unitária do crime. Então, embora exista diferença entre autor e partícipe, já vimos duas teorias que procuram distinguir as figuras do autor e do partícipe, aplicando-se aqui majoritariamente a teoria do domínio do fato. O artigo 29 diz que todos que colaboram para a prática do crime, ou seja, todos os participantes do crime, e aí nós incluímos autor, coautor,
partícipe e copartícipe, todos esses são participantes do crime, todos irão responder pela prática do crime. Agora, olha que interessante. Embora o artigo 29 adote a teoria unitária do crime, teoria unitária no concurso de agentes, ele deixa uma válvula de escape dizendo na medida de sua culpabilidade. Então, todos que concorrem para a prática do crime incidem nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então, o código deixa uma válvula de escape aí e demonstra com essa vírgula e com essa expressão na medida de sua culpabilidade, o código ele dá a entender, deixa implicitamente colocado que ele adotou a teoria da acessoriedade limitada. O que significa isso? Significa dizer que para existir partícipe, o fato principal praticado pelo autor tem que ser um fato típico e antijurídico. O fato principal sendo típico e antijurídico, você já poderá vislumbrar a figura do partícipe. Agora, não há necessidade do fato principal ser típico, antijurídico e culpável, porque o Código Penal, ele ao colocar essa vírgula e informar na medida de sua culpabilidade, ele dá a entender que adotou a teoria da acessoriedade limitada. Então, basta que o fato principal seja típico e antijurídico, nós adotamos aqui a teoria da acessoriedade limitada. Então, 3 coisas importantes colocadas aqui hoje. O Código Penal não diferencia autor de partícipe, quem faz essa diferenciação é a doutrina, e em relação à doutrina nós temos 2 teorias importantes, a teoria formal objetiva e a teoria do domínio do fato. Sabemos que a teoria do domínio do fato hoje é a mais adotada no direito brasileiro. A teoria do domínio do fato, ela amplia um pouco mais o conceito de autor e ela diz que autor é não somente aquele que detém o domínio da ação, que realiza o núcleo do tipo, mas também quem detém o domínio da vontade, o autor mediato, ele detém o domínio da vontade, e aquele que detém o domínio funcional do fato, aquele que detém o ser e o como o fato criminoso vai ser praticado. Além de a doutrina diferenciar autor de partícipe, o Código Penal, no artigo 29, ele adota quase que expressamente, não chega a adotar expressamente, mas dá indícios, dá elementos para a gente entender que ele adotou a teoria unitária no concurso de agentes, ao dizer que quem pratica o crime incide nas penas a este combinado. Então vejam que ele adotou aqui a expressão crime no singular e não plural, não no plural, significando dizer que autor e partícipe vão responder pelo mesmo crime. Agora, o Código Penal colocou no artigo 29 uma vírgula e acrescentou na medida de sua culpabilidade. Aqui também ele deu indícios de ter adotado a teoria da acessoriedade limitada, que considera a atuação do partícipe como uma atuação secundária. Precisa existir a atuação do autor principal para a gente vislumbrar a figura do partícipe e mais, a figura do autor principal tem que praticar um fato típico e antijurídico. Somente se o autor principal, o autor do crime, no caso de concurso de agentes, praticar um fato típico e antijurídico, é que a gente vai poder vislumbrar a figura do partícipe, porque o Código Penal adotou a teoria unitária, mas também adotou a teoria da acessoriedade limitada. Então vejam a importância do artigo 29, porque o artigo 29 ele traz várias dicas em relação ao concurso de agentes e implicitamente ele dá sinais de ter adotado algumas teorias e muita gente não consegue ler isso no artigo 29. Uma outra coisa também importantíssima a acrescentar para a gente finalizar em relação ao artigo 29 é no sentido de que o artigo 29 é uma norma de extensão. O que significa dizer isso? Vamos imaginar que A e B se juntem para matar C. A empresta a arma para B executar C. Vejam que a conduta de B, o pistoleiro, aquele que executou, ela se enquadra perfeitamente no artigo 121 do Código Penal. Por quê? Porque B atirou e matou, ele realizou o núcleo do tipo penal, a figura típica de matar. Agora, a conduta de A, ela não se enquadra no artigo 121.
Entretanto, A vai responder pelo homicídio porque ele colaborou de alguma forma para a prática do crime de homicídio praticado por B. Então vejam que para você enquadrar a conduta praticada por A, você vai precisar dessa norma de extensão do artigo 29. Tanto que para você tipificar a conduta de A, você deverá tipificar artigo 121 combinado com 29 do Código Penal. Então vejam que a conduta de A, ela não se enquadra diretamente no artigo 121 do Código Penal e você precisa utilizar-se dessa regra de extensão do artigo 29 do Código Penal. Espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.